Continuando aqui a genealogia dos justos, né? Falando aqui de Enoque, nós temos que dizer que ele viveu 365 anos, depois disso ele foi arrebatado, tá certo? Foi trasladado por Deus. Bom, Enoque, quando ele foi arrebatado, no caso já fazia 112 anos que Adão tinha morrido. Sete viveu 912 anos, ele morreu 168 anos após o nascimento de Lameque, né? E Sete, ele tinha 800 anos quando Adão morreu. Sete morreu no ano 2933 a.C., é o que prevê aí a Bíblia, né? E Enoque subiu no ano de 2988, certo? Então, Sete tinha 884 anos quando Enoque subiu. O nascimento de Noé, ele é filho de Lameque. Gênesis 5:28, aparece aí a figura, uma das mais conhecidas da Bíblia, o Noé, o homem da arca, né? Bom, Lameque, há 182 anos, na época que Noé nasceu, né? Aos 182 anos, Lameque gerou Noé, está em Gênesis 5:28, ok? Matusalém agora está com 369 anos, Enoque teria 407 se não tivesse subido com 365, né? E aí por diante, Adão estaria com 1056 anos se não tivesse morrido com 930 anos, né? Há 126 anos atrás, ok? Bom, e aí Gênesis 5:10 fala da morte de Enos, Gênesis 5:13 fala da morte de Cainã, Gênesis 5:16 fala da morte de Maalalel, Gênesis 5:19 fala da morte de Jared, ok? Os antigos, né? Os antepassados de Noé, ok? Bom, então, nós sabemos que Jared, após a morte desse Jared, Noé tinha 366 anos. E faltava ainda 134 anos para 500 anos. Por que é importante a gente grifar a idade de 500 anos de Noé? Porque nós sabemos pelos relatos bíblicos que quando ele tinha 500 anos, ele já tinha os 3 filhos. Sem, Jafé e Cã. A gente sempre coloca Sem, Cã e Jafé, mas eu acho que pela ordem é Sem, o mais velho, Jafé e Cã era o mais novo, né? Pai de Canaã, tá certo? Cã é pai de Canaã. Bom, nós podemos voltar aqui agora a Bíblia em ordem cronológica, falando aqui depois sobre a vida nos tempos de Noé. Nós vamos retornar para falar sobre isso, certo? E na época aqui da morte do Jared, Matusalém devia estar com 869 anos, né? Quando Noé tivesse lá para fazer os seus 500 anos, né? Ele estaria. Matusalém deveria estar com 869 anos. Tá certo? Ele viveu 969, 100 anos a mais, certo? Ok? Nós sabemos outra coisa sobre Noé, interessante é que o dilúvio durou do ano 600 ao ano 601 de Noé, ok? Em Gênesis 7, versículo 6, diz que tinha Noé 600 anos quando o dilúvio veio, e lá no versículo 11 tem a comprovação, né? A continuação disso aí, tá certo? Bom, mas nós não vamos nos ater a isso aqui somente não, nós vamos voltar lá para a genealogia do Caim, ok? Bom, genealogia dos ímpios está lá atrás, na página 7b da Bíblia em ordem cronológica. Está datado com o ano 3847 a 3300 a.C., certo? Bom, Caim, então, Gênesis 4, versículo 16, diz que Caim ele foi para a terra de Nod. Essa terra de Nod estava a leste do Éden. Eles ainda tinham localização, não podiam mais era entrar lá, né? E se for certa essa localização, o Éden, então, mais uma vez, reforça aí ali na ponta do Golfo Pérsico. Lembrando mais uma vez, existia um continente, era Pangeia, né? Não havia esses continentes todos. Era um só. A terra era uma porção de terra seca só, ok? Então, se você for olhar em Gênesis 4:17, diz que Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Esse Enoque da descendência do Caim não tem nada a ver com o Enoque da descendência de Adão, tá bom? Agora nós estamos falando da genealogia dos ímpios. Olha bem, ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho. Mesmo o nome do Enoque, o filho dele, ele colocou naquela cidade. E é algo bom a gente notar aqui. A primeira vez que aparece uma menção
de que se fez uma cidade. E esse costume de colocar nomes de locais, né, dar o mesmo nome de localidades, dá para pessoas. Foi o que Lameque, que Caim fez aqui com relação à cidade que ele construiu, deu o mesmo nome do filho dele. Ok? Bom, Enoque, aqui descendente, no caso de Caim, aí teve dois filhos, né, Jared, e tem também Caim, tem Jared também na genealogia dos justos, e tem Jared aqui também na genealogia do Caim. Não confunda, não misture. Tem Lameque lá, tem Lameque cá. Tem Enoque lá, tem Enoque cá. E tem também Jared, tanto numa quanto na outra genealogia. Certo? Enoque, no hebraico, é Enoquim. O iniciado, ou dedicado, consagrado, associado a Hanak. Ele dedicou, né, que quer dizer isso? Ele dedicou, ele consagrou. Ou Ananuká, dedicação, consagração. O nome de Enoque, então é isso aí. Nod, essa terra de Nod, se você for procurar uma tradução boa para essa palavra, Nod, ela está ligada à figura de exílio, tá bom? Ele foi morar na terra do exílio. Então pode não referir-se a uma localização geográfica, e sim a um espaço, a um local, onde ele deveria estar exilado, longe da presença do Senhor e longe da terra que se tornou, sobre a qual ele se tornou maldito, a terra que já era maldita, né? A mesma terra de onde Deus pegou o barro, o pó, para fazer o homem e levou para o jardim. Depois de ter expulsado o homem do jardim, esse homem veio para a terra, para aquela terra, e aquele primeiro cenário do homicídio, né, do primeiro homicídio, se deu ali, tá certo? Então, quando diz que Caim foi morar na terra de Nod, terra do exílio, pode referir-se simplesmente a um outro lugar onde ele estava vivendo, privado da presença dos outros irmãos, dos seus parentes e da presença de Deus. Então, Nod poderia ser um local também habitado por gigantes. Que gigantes? Descendente de Adão e Eva. Podia já ter sido uma terra onde pessoas grandes, né, gigantes, geralmente elas não têm uma estatura normal e elas se isolaram para lá, né? A palavra Nod pode significar também terra de onde se foge. Não é para onde se foge, mas é de onde se foge. E a expressão do Caim, né? Eu vou sair da tua presença e vou viver como um errante, um fugitivo, né? Então, de onde se foge, né? É uma ideia de algo que impõe medo, né? Lugar onde não se conhecia Deus, não se invocava o nome do Senhor, onde não se fazia culto nenhum a Deus. E aquela ideia de quem me encontrar me matará, eu acho que ele estava com um pouco de medo de ir para esse local do exílio, chamado Nod, e lá provavelmente era uma terra onde moravam pessoas bem grandes, né? Gigantes. Então, Nod como terra de fuga pode também significar terra desconhecida, olha, tá vendo? Terra estranha. Não havia motivo para se dispersar até agora, né? Até agora sim, mas no caso o povo já se espalhava mesmo, já estava bem espalhado. E aí já diz na genealogia que Caim fez uma cidade, construiu e colocou o nome do filho dele nessa cidade, né? Ok? Em Gênesis 4, eu parei no versículo 18, a genealogia do Caim continua. Versículo 19 fala que, mostra que aparece ali o primeiro bígamo da história, né? Um homem chamado Lameque. Não é o Lameque, pai de Noé. Esse aqui é descendente do Caim, ok? Tá certo? Muito bem. Esse Lameque tinha duas esposas. O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Eles tiveram alguns filhos. Ada teve Jubal, que tornou-se pai dos que habitam em tendas e possuem rebanhos. Jabal e Jubal. Jubal é o que no caso é pai dos que tocam harpas e flautas. Jabal é pai dos que habitam em tenda e possuem rebanhos. São nômades. E com Zilá ele teve um outro filho, esse Lameque, teve um outro filho chamado Tubal-Caim. Esse se tornou pai de todos que fabricam ferramentas de bronze e de ferro. Vemos aqui nessa descendência de Caim duas coisas interessantes que preciso relatar, salientar aqui. A primeira coisa já foi dita aqui, a questão da bigamia, né? Tem também no outro vídeo, a gente falou da primeira menção de uma cidade relacionada à descendência de Caim. Mas, tirado esses dois aí, tem essa questão dos nômades, ok, sem alteração. Mas o Jubal foi pai dos que tocam flauta, e Tubal-Caim, pai dos que fabricam objetos de ferro, de bronze, objetos cortantes. Isso aí nos mostra que a descendência de Caim, sendo uma descendência ímpia, que viveu longe da presença de Deus, longe do lugar de culto, e que foi instruída a viver
longe de Deus e tendo que se virar, tipo, cada um por si. Então eles precisavam de uma alegria verdadeira para se sentirem completos. Então, daí apareceu o pai de todos que tocam instrumentos musicais, flauta e harpa, né? Vamos fazer festa para alegrar o coração. E isso surgiu na descendência do Caim. Aqueles que servem a Deus, todavia, não tinham tanto essa necessidade, porque eles sentiam-se de alguma forma completos na adoração a Deus, na busca pelo Senhor, né? Já por outro lado, Tubal Caim, pai dos que fabricam objetos cortantes, para não dizer armas, né? Tanto objetos para a agricultura quanto armas para a defesa pessoal, certo? Não é só a questão de incitar a violência que eu quero salientar aqui, mas a questão de proteção, autodefesa. Eles não tinham Deus para alegrar o coração, mas também não tinham Deus para ser o protetor deles, né? Protetor e o provedor, vamos dizer assim. O outro é pai, os que habitam em tendas e possuem rebanhos, são nômades. Então eles não tinham Deus como provedor, protetor, nem como o que traz plena alegria ao coração. Basta você olhar Gênesis 4, do 18 ao 22, você vai encontrar isso que eu estou mencionando aqui, ok? Bom, esse Lameque também foi o cara que criou a primeira declaração de vingança, de violência, né? De retribuição de força. Ele chegou em casa, está em Gênesis 4, do 23 ao 24, né? Gênesis 4, versículo 23 e 24, ele diz: Ada e Zilá, ouvi-me, mulheres, eu matei 2 homens hoje, matei 2. Não como o ancestral dele, Caim, fez matando o próprio irmão. Ele chega e diz: eu matei 2, um porque zombou de mim, outro porque me feriu, né? E aí ele explica por que fez isso. Não foi só porque estava irado. Ele diz assim: porque se de Caim, meu antecessor, seria tomado 7 vezes vingança, então de mim, Lameque, se tomará 70 vezes 7, 490 vezes. Né? E por causa desse cântico de guerra, de vingança, de ódio, que o Lameque coloca aqui, em Gênesis 4, 23, somente por causa disso, é que lá no futuro muito distante, Pedro pergunta ao Senhor: Senhor, se uma pessoa pecar contra mim 7 vezes em um dia, e vier ter comigo dizendo: eu estou arrependido, me perdoe, eu tenho que perdoar 7 vezes, não é demais? Jesus disse: eu não lhe digo 7 vezes em um dia. Se a pessoa disser, a pessoa que te feriu disser, me perdoe, você deve liberar perdão para ela 70 vezes 7. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que nós não temos autoridade para tirar a vida de ninguém. Não temos autoridade para matar. Não fomos autorizados para esse ato. E pagaremos um preço, caso não atentemos para isso. Ok? Bom, esse decreto de vingança do Lameque está lá em Gênesis 4, 23 e 24. E então Jesus desmancha ele lá em Mateus 18, versículo 22. Ok, concluída a comentário sobre a descendência de Caim, na primeira parte do primeiro vídeo que eu postei. Segunda parte, nós vamos só fazer a introdução aqui aos relatos da vida no tempo de Noé, tá certo? A vida nos tempos de Noé. Os filhos de Deus casaram-se com as filhas dos homens e a civilização se corrompe. Isto está na página 8 da Bíblia em ordem cronológica. Página 8 da Bíblia em ordem cronológica. Capítulo 6 da sua Bíblia comum, a partir do primeiro versículo, vai falar sobre essa questão toda aí, tá certo? E só lembrando mais uma vez que o Matusalém, ele morreu entre vamos dizer assim, o primeiro dia do ano e o 16º dia do ano, acho que no primeiro mês, né? Ou o segundo mês, não sei. Porque, pelo relato bíblico, nós vemos que a questão é que foi no segundo mês, mas foi do ano de nascimento do Noé, tá certo? Ele morreu no ano do dilúvio. É bom a gente sintetizar o negócio para não enrolar muito. Ele morreu no ano do dilúvio. Pode ser que ele tenha morrido, inclusive, alguns afirmam que ele morreu com as águas do dilúvio, né? 969 anos, né? Tá certo? Então, a civilização se corrompe. Aqui nós vemos 114 anos de muito pecado, tá certo? Essa corrupção que Gênesis 6 fala aqui, foi um século de pecado sem medida, né? Veja bem, eu queria que você guardasse isso com você. O século que mexeu com o coração de Deus, que fez com que Deus realmente desgostasse da criação que ele tinha feito, foi de quando Noé tinha 500 anos aos 600 anos de Noé. Esse século aí, mais ou menos. Com 500 anos, Noé já tinha os 3 filhos. Então, os 3 filhos de Noé, na época do dilúvio, cada um tinha o volta de 100 anos. Ok?